Quando a gente foi fazer o videoguia da Copa, eu vim pronto para considerar a Inglaterra no primeiro bloco de seleções que vão disputar o título. Eu não sou um ávido consumidor do futebol europeu. O que eu assisto do futebol europeu é Euro, eu gosto de assistir a Euro, eu assisto jogos das eliminatórias e assisto partidas das fases mais agudas da Champions, né? Fundamentalmente, meu consumo de futebol europeu é esse. Claro que, eventualmente, no final de semana, eu posso ver um jogo, se eu tiver de bobeira, em casa. Só que, do que eu assisto, e sendo muito prático, falando de um time que chegou na semifinal da Copa de 2018 e que foi vice-campeão da Euro, e que chega na Copa do Mundo sem ausências, com jogadores interessantes, com bom poder de Não, mas definição, tem ausências, Fred. Tem ausências. certo? Sem ser destruída como a França, Tá. melhor, melhor apresentando, sem ser assim, porra, chegou desconfigurada. É uma seleção que chega forte. E eu me assustei um pouco, né, naquele dia com Pacini, com Luca, dando um freio grande em perspectivas sobre a Inglaterra, esse mesmo freio que Geraldo traz no comentário dele. E eu pergunto, por que desacreditar mais do que acreditar nessa Inglaterra? Que é Bom, vice-campeã europeia e semifinalista da Copa do Mundo. essa Inglaterra, é, ela nunca, ao longo desse último ciclo, se mostrou a par do que se esperava. Porque essa Inglaterra em 18, se falava, ó, essa é uma seleção para 22, uma seleção muito jovem, tudo mais. Como hoje se fala, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Espanha. Só que a evolução de 18 para 22 acabou não acontecendo. E aí, em algumas pessoas, causou até a sensação de não ter, não só não ter evoluído, como ter perdido força. É claro que o vice da Euro é relevante, mas, assim, a Inglaterra, na semifinal daquela Euro, passou com num jogo muito duvidoso contra a Dinamarca. Há quem diga que a Dinamarca foi prejudicada naquele jogo. E aí perdeu a final para a Itália, uma Itália que não foi nem para a Copa também. É uma seleção que o Southgate tem algumas escolhas duvidosas. Você pode falar, por exemplo, do Tomori, zagueiro do Milan, que talvez seja o melhor zagueiro inglês hoje, não foi nem convocado. Tem a ausência do Reece James também, que era o lateral direito titular. De fato, não é uma seleção que foi destroçada como a França. Você tem ali a estrutura ainda mantida. Só que essa estrutura é uma estrutura de uma seleção que na Nations League não foi tão bem. Uma seleção que teve derrotas significativas ao longo do ciclo, em amistoso, em Nations League. Então, assim, eu não lembro em qual prateleira a gente botou naquele. Não, lá no No final acho que a gente aviãozinho. até botou na briga pelo título, mas naqueles primeiros momentos, quando a gente analisou o grupo, eu senti muita resistência. No meu bolão pessoal, por exemplo, eu botei a Inglaterra passando com 9 pontos, ganhando os 3 jogos, mas perdendo para Senegal nas oitavas, por exemplo. No meu bolão pessoal. Aqui, né? E isso é uma projeção muito tímida, né? Para uma vice-campeã Sim. europeia. Para uma seleção que, Eu assim, acho. ok, tem desfalques pontuais ali, mas tem todo o seu eixo de qualidade, o eixo tático e também técnico no Mundial. Eu acho que o grande ponto que pesa contra a Inglaterra é a defesa. E a gente viu hoje nos gols do Irã. Entendeu? O primeiro gol do Irã, principalmente, foi nas costas do Maguire, que é o principal foco de atenção do futebol inglês hoje em relação a sistema defensivo, pelos erros que ele comete no Manchester. E na Inglaterra, como a gente viu hoje, a transmissão até elogiava a atuação do Maguire, porque, querendo ou não, o Irã não demonstrou tanto poderio ofensivo assim. E na oportunidade que teve, foi justamente o gol nas costas do Maguire. Então, assim, que logo depois ele senta, fica todo mundo sem entender o que aconteceu no lance, se ele se chocou com alguém ou não, mas ninguém viu esse choque ou alguma situação envolvendo ele.
Assim, é um zagueiro muito criticado. O goleiro também, o Pickford, que é do Everton, não me passa tanta confiança assim, mas eu vou na linha do Fred em relação à conjuntura do time. É um ataque que me agrada. Você tem o Saka, você Meteu o tem o artigo, Bellingham. viu? Hoje, Foi foda, viu? Fiquei calado aqui, mas foi foda. Eu não aguento não, Celso. Tem que Meteu o respeitar. artigo Botou aí. artigo, eu já senti que foi um sinal de respeito. Botou o artigo do o Fred. Bellingham que hoje O Bellingham, não vai parar isso não, vai parar não. Vai parar não. que é um dos Mas jogadores aí. o Bellingham passa melhor do que o Fred. Do Fred, é a opinião do Fred. Porra. Eu tava na dúvida se ele tava falando de outro Fred. Fred da seleção, alguma coisa. Alguma coisa ele tá falando aí. É um dos jogadores hoje do futebol mundial que existe uma briga enorme, né? Real Madrid, PSG, Liverpool, todo mundo atrás dele, como o Endrick também aqui do Palmeiras e alguns outros destaques aí. E assim, um jogo relativamente tranquilo, um cenário parecido que talvez a gente veja com a Argentina amanhã, mas assim, eu não consigo diminuir. Eu vi a postagem do Geraldo, eu vi a do Minhoca, mas eu não consigo descartar a Inglaterra, mesmo com esses problemas defensivos. É claro que quando você pega um Brasil, uma França, uma Alemanha, alguma seleção mais forte, pode ter algumas dificuldades. Mas eu acho que passa tranquilo dessa primeira fase. Eu até postei no Twitter, algumas pessoas discordaram, que eu acredito que a Inglaterra possa bater sim numa semifinal, dependendo aí do que acontecer, de uma forma até bem, e todo mundo achando que pode ir além, né, do que muita gente espera. Mas por esse primeiro jogo me surpreendeu também, de forma positiva, pela quantidade de gols, né, e pela alternância de atletas. Todo mundo que entrou bem. Rashford entrou, que é titular no Manchester, que vem na temporada muito interessante também, ajudou bastante essa equipe com alguns desfalques, né, no Manchester durante a temporada. Assim, é uma Inglaterra muito interessante que eu não coloco nessa prateleira aí de dúvida gigantesca. Hoje a França, para mim, é muito mais dúvida do que a Inglaterra, pelos desfalques. Se a França se complica nessa fase de grupos aí, eu não acharia nenhum fator fora do normal. Os últimos 6 jogos da Inglaterra, tirando esse de hoje, né, foram pela Nations League. Foram 6 jogos da Nations League. A Inglaterra foi rebaixada, inclusive. É bom salientar isso. A Inglaterra foi rebaixada na Nations League, fez 6 jogos e não ganhou nenhum. Mas a desses 6 Nations League é jogos. um engano que eu gosto de intensidade gigantesco por enquanto, né? Mas segue. Mas assim, perdeu para a Hungria 1-0, aí empatou com a Alemanha, empatou com a Itália, aí tomou 4-0 da Hungria dentro de casa, aí perdeu para a Itália, que não foi nem para a Copa, foi com uma seleção alternativa para a Nations, e terminou empatando com a Alemanha. É uma seleção que é difícil você confiar também. Uma seleção que toma 4 da Hungria dentro de casa, perdeu em casa e fora, aí perdeu para a Itália, que não foi nem para a Copa. Já tinha perdido para a Itália antes na final da Eurocopa. É uma seleção que eu acho muito difícil de confiar, uma seleção que... Para quem acompanha a Copa 20 anos, assim, a Inglaterra, sim, é uma seleção difícil de acompanhar. Porque ela sempre tem essa característica de chegar, não sei o que, vai mais assim. Mas eu entendi o ponto de Fred. Com tanto que aconteceu, já teve uma geração excelente, que era os caras tudo com craques. Tinha um craque do Liverpool, o craque do Chelsea. Os principais clubes ingleses estavam lá representados, e todos eles em grande fase, no cenário europeu. Aí o time cai, o time de 2002, por exemplo, que caiu para o Brasil. Beckham muito bem na seleção da Inglaterra de 98. Gerrard, Lampard, Rio Ferdinand, enfim. Mas, ou seja, já tiveram outras gerações, a não ser eu quis frisar que esses caras são craques, mas algumas outras vezes é uma seleção turbinada pelo seu campeonato, onde qualquer jogador vira uma estrela muito grande, mesmo... Tudo bem, o cara está na liga mais forte, mas o cara não é uma estrela do futebol. O cara está dentro de um contexto e a partir daquilo ele ganha uma dimensão muito grande também. E algumas vezes isso eu acho que acaba supervalorizando a Inglaterra, a seleção inglesa. Mas, dessa vez, é uma seleção que mesmo com esses tropeços, mesmo até esses resultados ruins, como esse da Hungria, até a pipocada, a forma como perdeu para a Itália na Eurocopa, mas veja só, são os resultados mais consistentes da Inglaterra em 30 anos. Porque, veja, é um time que chega na condição de perdeu de virada a semifinal para a Croácia. E ali, na verdade, vacilou.
mas vem na condição de semifinalista da Copa de 18 e de vice da última Eurocopa. Nos últimos 30 anos, não, meu irmão. Eu vou mais longe. Desde 66. Será que a Inglaterra tem sido outra semifinal? Não me recordo. Porque ela foi, nesse tempo todo, ela foi semifinalista da Euro de 96 em casa e semifinalista da Copa de 90, que já não é a mesma geração, né? Embora tivesse até jogadores ali, mas tipo, 90 tinha Lineker, 96 acho que já não tinha mais Lineker, mas assim, tinham 6 anos. Essa não. Essa é uma geração assim, reforçada, mas mesclada desses últimos 4 anos, com uma quantidade de resultados que nos últimos 40 anos, sei lá, 50 anos, a Inglaterra não conseguiu. Então, com tanto cartaz que a Inglaterra teve nesse ponto, na hora que ela chega justamente numa Copa com resultados que ela não tem em 4 décadas, ela não pode dizer que, não, pô, esse time aí é ruim. Não é ruim. Não vai ser uma surpresa. É um time que tem capacidade. Agora, não dá para encher É uma tradição da Copa do Mundo encher a bola da Inglaterra, de dizer que a Inglaterra vai fazer acontecer. Mas depois de tanta farrapada que a Inglaterra já deu, até ficando de fora da Copa, de 94, mas dessa vez não é o caso. Dessa vez ela tem resultados para chegar e para ser um time a ser observado, para ser um time que consegue resultados interessantes, e você fala, porra, não, é um time que justifica o interesse dele. Então, assim, eu entendi quando o Pedro falou de perder força, beleza, porque até se esperava que a geração de 18 chegasse ainda mais qualificada agora em 22. Mas futebol não é linear. Assim, sobretudo o ciclo da Copa do Mundo, que é um ciclo de 4 anos. É muito tempo para você falar que um time de 18, esse time de 22 vai estar voando. Porra, nesse tempo, um jogador pode romper o ligamento 2 vezes, meu irmão. E ainda chegar voando na Copa, como foi Ronaldo. Ronaldo rompeu o ligamento 2 vezes, aí chega na outra Copa e destrói. O cara pode mudar de posição, o cara pode se natural. Mesmo, o que não falta é caminho para o cara tomar em 4 anos. Mas nesses 4 anos, eu acho que, considerando que o futebol não é linear, nunca foi, eu acho que a Inglaterra chegou com uma condição para ser pelo menos competitiva. E não um time depois de tanto cartaz que teve nesse tempo todo, justamente quando merece algum cartaz, não tem. Não receber.